Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou estagiário do Residência Pedagógica e hoje vou estar fazendo a correção aqui do PET complementar da semana 2 com vocês. Ele vai trabalhar a ideia de números inteiros, né? Um pouquinho sobre operações, sobre ordenação, e aí já na questão 1 vem querendo o seguinte: você tem uma pirâmide, a pirâmide abaixo foi construída da seguinte forma: cada número da linha acima é a soma dos números que estão imediatamente abaixo. Então você tem uma pirâmide com os números aqui na base, e aí cada quadradinho desse, cada letra dessa, o valor dela é a soma das casas que estão logo abaixo dela. Por exemplo, o D, as casas que estão logo abaixo da casinha D é o menos 3 e o mais 2. Então o D é essa soma. Menos 3 mais 2, que dá menos 1. E aí, o exercício que a partir desse exemplo a gente encontra esses resultados e descobre qual que é o valor que está no topo da pirâmide. Então o D a gente já sabe que é menos 1. O ele vai ser a soma de menos 2, de mais 2 com menos 5. Então, o vai ser mais 2 mais menos 5. E aí a gente tem então a soma de um valor positivo com um valor negativo, né? Então, para resolver isso, a gente faz a diferença entre o valor absoluto da maior parcela. O valor absoluto da maior parcela aqui vai ser o 5, menos o valor absoluto da menor parcela, que é menos 2. Então 5 menos 2, 3. E aí o sinal é o sinal do maior valor. Então, como 5 é maior que 2, o sinal que vai prevalecer vai ser o de menos. Então aqui vai ser menos 3. Aí, o quadradinho F aqui, os números estão logo abaixo dele, é o menos 5 e o mais 9. Então o valor de F vai ser a soma de menos 5 com mais 9. Então F vai ser menos 5 mais 9. Certo? Efetuando essa soma, a gente vai chegar aqui e isso dá 4. 4 positivo. E aí, agora a gente tem que determinar quem é o valor. A gente já achou o D, o E e o F, então a gente pode ir para a próxima linha. Então a gente descobriu quem que é o valor do B. O B ele é a soma de D mais E, certo? Então o B ele é D mais E. O D a gente sabe que vale menos 1. E o E a gente sabe que vale menos 3. Então, menos 1 mais menos 3 dá menos 4. Então, o quadradinho que está o B vale menos 4. O quadradinho que está o C é a soma de E mais F. Então, C é E mais F. O E a gente descobriu aqui que vale menos 3. E o F a gente descobriu que vale mais 4. Certo? E aí, menos 3 mais 4 dá mais 1. E por fim, o valor do topo é a soma de B mais C, né? Então o quadradinho A aqui vai ser a soma dos que estão logo abaixo dele. Então vai ser B mais C. Então A é igual a B mais C. Que o B a gente descobriu que vale menos 4. E o C a gente descobriu que vale mais 1. Então menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então o valor que está no topo da pirâmide
é o menos 3, né? Então a resposta correta aqui é a letra C. Então a nossa resposta certa vai ser a letra C. Aí, pessoal, no número 2, está pedindo para a gente determinar o valor de cada radiciação. Então a gente tem aqui algumas raízes e aí a gente precisa calcular o valor disso, certo? Então, o que significa uma raiz de um número? Significa que esse valor que está dentro da raiz, ele é um número que está elevado ao quadrado. Então, por exemplo, o 36 aqui que está logo na letra A, né? O 36, ele vai ser igual a um valor, vou chamar ele, por exemplo, de A, e esse A, ele é ao quadrado. Então, quando eu calculo a raiz, eu preciso descobrir quem é esse valorzinho de A. Ou seja, quem é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36. Então, para o 36, esse valor vai ser quem? Vai ser a raiz de 36, vai ser o 6. Por quê? Porque o 6 ao quadrado, a gente sabe que é 36. Então, a raiz de 36 é 6, por causa desse motivo, né? Quando você eleva o 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Aí, o próximo também é tranquilo, né? Que é a raiz de 25. Então, a gente quer um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 25. E esse número é 5. Pelo mesmo motivo, porque 5 ao quadrado, porque 5 vezes 5 dá 25. Aí o 256. O 256, a gente quer um número que multiplicado por ele mesmo dá 256. E aí a gente pode pensar o seguinte, aqui geralmente faz por teste mesmo. Mas, por exemplo, se você faz 20 ao quadrado, esse valor vai resultar em 400. Então está bem acima de 256. E se você faz, por exemplo, 12 ao quadrado, quando você multiplica 12 vezes 12, isso te dá 144. E o 144 está bem abaixo dos 256. Então a gente já sabe por isso aqui que o resultado dessa raiz é um número que está entre o 12 e entre o 20. E ao mesmo tempo, ele é um valor que, quando multiplicado por ele mesmo, ele aparece esse 6 aqui na casa das unidades. Então, por exemplo, se a gente fizer o 15 vezes 15, quando eu efetuar a multiplicação do 5 vezes 5, vai me dar 25. Então a gente sabe que o 15 aqui não encaixa, porque eu tenho que o meu valor da unidade tem que ser 6. E aí, se você testar todos os valores, vai perceber que o único que satisfaz isso vai ser o 16. Porque quando você fizer a operação lá de 16 vezes 16, esse primeiro produto 6 vezes 6 dá 36. Então já aparece esse 6 que eu preciso aqui. Esse 6 da unidade aqui do seu valor. E aí, quando você faz a conta aí, dá para perceber então que a raiz de 256 vai ser 16. E aí, pelo mesmo motivo dos outros, né? Porque se você multiplicar 16 vezes 16, isso dá 256. E aí, o último é a raiz de 49, que também é tranquilo, né? Pela tabuada. Então, a gente sabe que 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Então, a raiz de 49 vai ser 7. Aí, a questão número 3, a gente tem uma expressão, né, do lado aqui, que é 2 vezes 3 menos 7 mais 4. A gente quer saber qual é o resultado dessa expressão, ou seja, qual é o valor dessa expressão aqui com essas operações, né?
Então, quando a gente tem uma operação dessa, a gente tem que lembrar que a primeira conta que a gente resolve é relativa ao produto e à divisão. E aí a gente tem um produto aqui nesse 2 vezes 3. Então, a princípio, a gente tem que resolver ele primeiro. Então, 2 vezes 3 dá 6. E aí eu repito o resto. Menos 7 mais 4. E aí, 6 menos 7 mais 4, eu posso resolver isso na ordem que eu quiser aqui, porque o menos e o mais não tem uma ordenação de qual deve ser resolvido primeiro, né? Que não faz diferença. Então, basta efetuar as contas, né? 6 menos 7 dá menos 1, mais 4 dá 3. Então, o resultado dessa expressão aqui é 3, que é, na verdade, a letra B do meu exercício. Então, aqui vai ser a letra B. E aí, por fim, pessoal, a gente tem aqui um exercício que é relativo à questão de ordenação, de número ser maior que outro número, ou de ser menor que outro número. Então, esse exercício aqui a gente tem que trabalhar em cima disso. Aí eu transcrevi os números aqui, né, para a gente fazer essa comparação. Então, começando pela letra A aqui, eu tenho 9 e eu tenho 0. A gente sabe que o 9 é maior que 0, certo? Então, a gente vai vir aqui e adicionar o sinalzinho de maior. 9 maior que 0. Na letra B, eu tenho o 2 e o 6. O 2 é menor que o 6. Então, eu tenho que vir aqui e adicionar o símbolo de menor. Na letra C, a gente tem o menos 14 e o menos 13. E aí, o que acontece? Se a gente pensar na reta lá de números inteiros, né? A gente vai perceber que o menos 14 ele está mais longe do zero, que é a minha origem, do que o menos 13. Então, por isso, ele representa um valor menor do que o menos 13. Então, aqui o símbolozinho aqui que eu preciso usar é o de menor. Porque quando a gente coloca isso na reta, a gente vai do zero para a esquerda, a gente vai voltando, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí a gente percebe que o menos 13 está antes do menos 14. Então isso significa que o menos 14 ele é menor que o menos 13. Porque ele está à esquerda do menos 13, entendeu? E aí na letra D, a gente tem o menos 13 e o 7. O menos 3 é um valor negativo, então está do lado esquerdo ali da minha origem da reta, né, do zero. E o 7 é um número positivo. Então, aqui é bem mais claro que o menos 3 é menor que o 7. Né? Isso aí. Aí na letra E, a gente tem 0 e menos 6. Aí, de novo, pensando na reta. Né? O 0 é a origem da minha reta lá dos números inteiros. O menos 6, ele está à esquerda do zero. Então, ele está do lado esquerdo. Sendo assim, ele é um valor que ele é... O menos 6 ele é menor que o zero. Ou seja, o zero é maior que o menos 6. E aí, na letra E, a gente tem o menos 72 e o 4. Aí vai na mesma ideia da letra D. O menos 72 é um número negativo. O 4 é um número positivo. Então é claro aqui que o menos 72 ele é menor que o 4. Na letra G, a gente tem o 33 e o menos 33. Então, de novo, a mesma ideia. Né? O 33 é o número positivo e o menos 33 é o número negativo. Então, um número positivo é sempre maior que o número negativo. Então, 33 é maior que menos 33. Aí a gente tem o 0 e o menos 40. E, de novo, o 0 é o valor da origem ali da reta, né? Se a gente pensar na reta dos números inteiros. E o menos 40 vai estar à esquerda do 0. Então, o menos 40 é menor que o 0. Ou o 0 é maior que menos 40, né? Que é o que a gente tem que colocar aqui. 0 maior que menos 40. E por fim, a gente tem o 3 e o menos 19.
Então a gente tem que estar comparando o número positivo com o número negativo. O positivo vai ser sempre maior que o negativo. Então 3 é maior que o menos 19. E aí a gente encerra essa correção do PET complementar, né? Que aí vai até esse número 4. Então é isso, pessoal. Um abraço aí e bons estudos para vocês.